Então, assim, mesmo que vocês não queiram trabalhar com ortopedia, mas criar um caso clínico, seja de qual patologia for, isso traz para a gente, né? A gente vai ter que colocar ali nosso nível de conhecimento, não só de conhecimento da patologia que está sendo discutida, né? Mas também a gente praticar a redação, né? É importante que a gente escreva com termos técnicos, né? É importante que a gente respeite isso. Não dá para gente falar assim, a paciente levantou a perna. Não, é flexão de joelho, é extensão, né? Termos técnicos, né? É quadro doloroso, quadro álgico, né? Então, hipoestesia, hipotrofia, né? Então, são termos... Estou dando exemplos aqui bem basais, assim, mas a gente tem que praticar isso. E é importante que vocês já estão bastante acostumados, né? A SA de vocês é bem baseado em casos clínicos, não é isso? Se eu não estou enganado. Então, trazer isso, mas vocês montarem, né? Não é só ler. Então, pegar lá o caso clínico, lá SI, pô, vou ver como é que mais ou menos eles escrevem, como é que se monta, né? E começar a trabalhar isso é fundamental, né? Atrelado ao conhecimento lá. Pô, não entendi muito a aula do Thiago, enfim, a aula foi extensa, eu estava cansado, pô, vou lá no YouTube, vou abrir, vou ver, vou ouvir um pouquinho de novo e vou montar, vou ver quais são os principais sintomas do paciente, como é que ele se comporta, os testes que eu passei, né? Exame físico, que não tem mistério, né? Então, teste de força, a gente falou um pouquinho de teste de força. Então, a ideia da atividade é uma atividade bem simples. Eu nem pedi o tratamento, porque assim, a gente ficou bem claro que, assim, que o tratamento ele está muito baseado na atividade física, né? Hoje eu vou falar um pouco de algumas noções de kinesiologia, de cinemática e tal, para poder introduzir a terapia manual, né? Então, que também vai ser uma linha de atuação não só na osteoartrite, como a gente já comentou, né? Mas para várias outras condições aí dentro da traumatortopedia, né? Então, terapia manual, entende-se terapia manual qualquer coisa que a gente utilize as mãos, né? E há uma relação direta com a fisioterapia, né? Então, a fisioterapia não menosprezando, assim, mas a fisioterapia não é aparelho, né? Vai ter aparelho? Vai, mas vai ter exercício terapêutico e vai ter muita manualidade, né? A gente vai colocar a mão no paciente, né? Então, é isso que diferencia muito dos fisioterapeutas aqui no Brasil, né? É isso, essa manualidade, colocar a mão, né? Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, isso é complicado, até porque lá existe uma onda de processo, né? Por assédio, enfim. Mas, de qualquer forma, assim, é uma prática dentro da fisioterapia, uma especialidade dentro da fisioterapia muito utilizada. Eu, particularmente, utilizo na grande maioria dos meus atendimentos, assim. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, não sobre, eu vou ver se eu chego a terapia manual, mas sobre alguns conceitos de cinemática, de regras, né, que são importantes aí de artrocinemática, que são regra do côncavo convexo. Então, assim, já fazendo um spoiler do que a gente vai conversar, mas a gente relembrar um pouquinho de tudo isso que vocês já ouviram lá atrás. Não é verdade? Dá um joinha aí. Todo mundo já ouviu, todo mundo lembra perfeitamente, né? Então, nem precisa dar aula hoje, então vamos só tirar dúvida, né? Todo mundo já lembra de tudo. Então, a gente vai conversar assim, bem light, assim. É bem light, mas é bem importante, assim, tá? Então, mais ou menos, né, João? Então, assim, é bem light. Eu vou passar alguns slides, vou passar alguns conceitos, e aí a mesma ideia. Quem tiver alguma dúvida, ou guarda para o final, ou então, se for relevante ali no momento e tal, pode abrir o microfone aí, levantar o dedinho e a gente conversa. Beleza? Uma questão assim que está acontecendo com isso, em contato com os outros professores, que está acontecendo com alguns alunos, né? Dificuldade de estar online, dificuldade de, enfim, seja qual for a dificuldade, seja por ter ou não um computador, por não ter pacote de dados, ou, enfim, internet ruim em casa, enfim. Algum de vocês aqui
esses 14 que estão aqui. Alguns de vocês tá com esse problema? Não? Pelo jeito não, né? Mais ou menos. A internet fica ruim de vez em quando, né? Eu acho que é muita gente usando. Não, então, isso é uma questão até, assim, aqui em casa tem internet relativamente boa, assim, mas tem estado muito ruim, assim, às vezes eu tenho que botar, tô até com o celular aqui do lado, porque se precisar eu vou rotear no meu celular, que é melhor do que a internet que tá aqui em cima. Eu não tenho notebook, só celular. Quem tá falando? João Carlos. Mas hoje em dia tem os celulares aí que é melhor que muito notebook, né? A Alderson tem às vezes vídeo né? Tá, Alderson. Mas isso é uma questão do trabalho, né? Enfim, tá acontecendo a mesma coisa em todos os lugares, né? Então, quem tá ainda no trabalho, no seu caso, uma questão administrativa, né? Então, tem que se manter ali, né? Não tem problema, assim. A ideia até de deixar gravado é essa, assim. Beleza? Bora lá? Pessoal, eu vou pedir um segundo para vocês, porque eu vou ter que colocar meu cachorro para fora aqui, senão não vou conseguir dar aula. Não. Peraí, só um minutinho. Dá um oi para todo mundo aqui, ó. Oi, pessoal. Vou lá para fora. Bem, todo mundo me ouvindo aí? Tudo certinho? Então, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas noções básicas aí dentro da cinesiologia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cinemática, mecânica articular, com o intuito da gente introduzir. Eu vou passar alguns vídeos para vocês, vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje, mas nem é minha proposta, não. Vamos ver como é que vai ser o andamento aí, para também não prender muito vocês aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas noções básicas e introdutórias aí, enfim, em relação à arte cinemática, a cadeia cinética, enfim. Tá? Então, primeiramente... Eita, então, primeiramente, vou falar um pouco sobre os tipos de contração. Acho que isso já é de conhecimento da maioria, assim, mas para a gente conceituar os tipos de contração de uma forma bem básica, assim, só para poder ilustrar aí a nossa apresentação. Mas a gente vai ter dois tipos de contração, né? Em contrações isotônicas, que vão se subdividir em contração. Tem alguém que está com o áudio aberto aí, pessoal. Está chiando no meu ouvido. Então, a gente vai ter dois tipos de contração. A contração isotônica, né, que vai se subdividir em contração concêntrica e contração excêntrica, e a contração isométrica, né? Então, conceitualmente, a contração concêntrica vai ocorrer quando existe uma aproximação das duas inserções, né? Ah, professor, mas porra, são duas inserções, não é uma só, uma origem, uma inserção?
Então, para a gente didaticamente entender, a gente pensa como origem e inserção. Mas quando a gente for, explanar melhor em relação ao movimento, né? Quando a gente for ver em relação às cadeias cinéticas, a gente vai ver que a inserção vai depender do ponto que está móvel e o ponto que está fixo, né? Então, a gente pensa em duas inserções, uma inserção proximal e uma inserção distal. Então, numa contração concêntrica, as inserções elas vão se aproximar, né? Então, a inserção proximal ela se aproxima da inserção distal. Numa flexão de cotovelo, né? O músculo ele vai se encurtar, vai se aproximar, vai diminuir de tamanho, aproximando as duas inserções, né? Uma flexão de cotovelo, por exemplo, uma inserção lá no processo coracoide, outra na tuberosidade do rádio. Então, quando a gente dobra o cotovelo, a gente aproxima as duas inserções, né? Então, isso se caracteriza como uma contração concêntrica, do tipo isotônica, tá? Então, a contração concêntrica, a aproximação das duas inserções, né? Então, outro tipo de contração isotônica é a contração excêntrica, quando há um afastamento das inserções, né, da origem da inserção, ou seja, da inserção proximal, da inserção distal, né? Então, a gente pode pensar como um movimento de frenagem do movimento, né? Então, a contração excêntrica ela vai estar mais caracterizada quando a gente freia um movimento, né? Por exemplo, no agachamento, há uma contração excêntrica da musculatura do quadríceps, né? Senão a gente desabaria, verdade? Então, para subir, o quadríceps ele contrai concentricamente e para descer, ele contrai excentricamente. Então, ele freia o movimento, senão a gente desabaria na hora de sentar numa cadeira, né? E a contração isométrica é quando não há uma alteração do ângulo articular, né? Quando não há movimento, quando a contração ela é sustentada, né? Então, uma contração isométrica não há nem aumento nem diminuição do ventre do músculo. Isso vai depender do ângulo. Você vai fazer um movimento, vai manter naquele ângulo por determinado tempo, né? Então, toda vez que a gente faz uma contração isométrica, a gente mantém por um determinado período, determinados quantos segundos ou minuto, seja lá o que for, né? Um resuminho em relação aos tipos de contração, se a gente pensar como força, seja a ação muscular e a resistência a algo externo, seja a gravidade ou seja um peso, a gente vai pensar que na contração concêntrica, a força ela vai vencer a resistência. Então, se eu coloco um pezinho na minha mão, né, um halter, e trago, flexionando o cotovelo em direção ao ombro, né, eu estou fazendo uma contração concêntrica do cotovelo, né, contraindo aí a musculatura do bíceps e outros músculos aí que fazem a flexão do cotovelo. Então, a força, ou seja, o músculo vence a resistência externa. Na contração excêntrica, seria o retorno desse movimento. Então, a resistência, o peso que está na minha mão, eu estou ganhando, a resistência está vencendo a flexão do meu cotovelo, né? Então, é um movimento de frenagem. Então, a força do músculo, ela é vencida pela força da resistência, seja ela qual for. É um movimento de frenagem, tá? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Mais ou menos? Fala, João. Pode abrir o seu áudio aí. Pode repetir de novo. Concêntrica e excêntrica, por favor. Então, a contração concêntrica é quando a gente aproxima as inserções, correto? Então, numa flexão do cotovelo, a gente aproxima as inserções. Inserção distal da inserção proximal, né? Todo músculo tem duas inserções, né? Ou às vezes mais, se tiver mais de um ventre. Então, a contração concêntrica, a gente tem a aproximação dos dois ventres, tá? Essa aqui é tranquilo. Beleza? É muito fácil. Quando a força, ou seja, quando a ação muscular vence a resistência externa, a gente vai ter uma contração concêntrica. Quando essa resistência externa, ela vence, ou seja, o músculo não suporta a resistência externa, a gente vai ter uma contração excêntrica. Essa contração excêntrica, o movimento de frenagem do movimento, tá? O movimento de frenagem. Então, é como se tivesse um peso na sua mão
e você fosse Mas dá pra mandar esticando pelo o WhatsApp? cotovelo devagarinho, resistindo a descer. Claro, 31 e pouco. Tá? Isso Manda é o uma vídeo maior. excêntrica. Pode falar. Tá muito barulho. Tem alguém com o som ligado, não? Tá ouvindo? Passou como? Ele comprou. Eu comprei. Eu tô Professor. assistindo a aula e tô prestando atenção no jogo. Como você não consegue fazer isso? Só presta Pessoal, atenção. vamos fechar o áudio aí, por favor. Professor, Oi. pô, tem alguém com o som ligado, o fone tá ruim. Pera aí que eu vou fechar o áudio de todo mundo aqui. Rapidinho, Edmar. A música não é ruim, não. Rapidinho, tá? Isso é aula? Aula online? Pessoal, vamos fechar o áudio aí, pessoal. Senão vai acabar atrapalhando a aula. Então, retornando, a contração excêntrica a gente vai pensar como um movimento de frenagem, tá? Então, há um distanciamento, um afastamento das inserções, tá? Então, diferente da contração concêntrica, há uma aproximação das inserções, um encurtamento, entre aspas, da musculatura, tá? Beleza? Então, retornando aí, a força, seja do músculo, a gente vai pensar como um músculo aqui, quando a força ela é maior que a resistência, a gente vai ter uma contração concêntrica. Quando isso é o contrário, quando a resistência ela vence, a gente vai pensar numa contração excêntrica. Isso aqui é uma forma bem superficial para a gente poder falar de contração excêntrica. Vamos pensar sempre em movimentos de frenagem, que eu acho que se vocês tiverem essa noção, essa ideia, eu acho que já ajuda bastante, tá? E quando a força é igual à resistência, a gente vai ter uma contração isométrica, ou seja, uma alteração da angulação, né? Beleza? Thiago, Oi? então a isométrica seria de resistência. A isométrica seria... Resistência? Não. Não, a isométrica vai ser quando você não tiver nenhum movimento. Você vai ter contração, mas você não tem movimento. Entendeu? Você tem contração, mas sem movimento. Sem alteração do ângulo articular. Tá? Pessoal? Ela é neutro, quer dizer. Isso. Por exemplo, você pode fazer um agachamento, tá? Você vai fazer um agachamento a 90 graus. E vai fazer uma isometria de 10 segundos. Então, você vai manter aquela angulação de 90 graus por 10 segundos. Ou você vai fazer uma flexão do cotovelo, uma contração concêntrica do cotovelo a 90 graus e vai manter por uma isometria de X segundos. Tá? Então, você pode ter uma contração concêntrica com isometria, que é muito comum dentro da fisioterapia, para ganho de força, por exemplo. Tá? Beleza? Em relação à contração. Tudo certo aí, pessoal? Então, em relação a contrações musculares, a gente vai ter dois tipos de contração, né? As contrações isotônicas e a contração isométrica. Dentro da contração isotônica, a gente vai ter a contração concêntrica, onde há aproximação das inserções, e a contração excêntrica, que é um movimento de frenagem, que é um afastamento dessas inserções. Tá? Continuando aí a ideia de cinesiologia, de movimento... Finalzinho aí que você falou que me confundiu. Não entendi. Repete esse finalzinho aí que me confundiu, por favor. A contração concêntrica... Movimento de frenagem. Então, o movimento de frenagem é uma contração excêntrica, tá? Então, quando a gente freia o movimento, quando a gente freia, faz um movimento de frenagem, quando a gente resiste ao movimento, a gente está fazendo uma contração excêntrica. Por exemplo, o retorno, você faz uma contração concêntrica do bíceps, né? Você pega um pezinho, um halter, e dobra o teu cotovelo, e flexiona o seu cotovelo, né? E aí, no retorno, você vai retornar devagar, em 10 segundos, por exemplo.
Essa força que você está fazendo do seu bíceps para retornar o peso e não desabar o peso é um movimento de frenagem, concorda? Não há um afastamento das inserções? Isso é uma contração excêntrica, tá? Então, é uma contração em alongamento, tá? A grosso modo, bem a grosso modo. Então, é um movimento de frenagem do movimento, tá? É uma contração concêntrica. Excêntrica, desculpe, excêntrica. Continuando a ideia de cinesiologia, todo movimento que a gente realiza, ele pode ser realizado de duas formas, né? Então, a gente tem duas cadeias cinéticas, ou cinemáticas, melhor dizendo. Seriam a cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada, tá? Então, a cadeia cinética aberta, isso é bem simples, cadeia cinética aberta é quando o segmento proximal está fixo e o segmento distal está móvel, se movimenta no espaço, né? Continuando o exemplo aí de flexão do cotovelo, na primeira foto aí, o atleta, o paciente, ele tá mais para atleta, né? Porque paciente desse tamanho aí, ele está parado, ou seja, o eixo está estável, está fixo, e o cotovelo, do cotovelo para baixo, o antebraço e mão, flexionam, fazem uma flexão do cotovelo, estão em movimento em cadeia cinética aberta. Ou seja, esse movimento é um movimento de flexão do cotovelo em cadeia cinética aberta, onde o ponto fixo ele é proximal e o ponto móvel ele é distal, tá? Então, cadeia cinética aberta, o segmento proximal está fixo, o eixo, e o segmento distal é móvel. Exemplo, flexão do cotovelo com peso na mão, tá? Pessoal, vai cair em 10 minutos, a gente retorna como a gente fez da outra vez, tá bom? Na cadeia cinética fechada, o segmento distal vai estar fixo, aqui no caso, uma flexão de cotovelo numa barra, e o segmento proximal está móvel, ou seja, o tronco do paciente está se movendo, o eixo está se movendo, e o ponto fixo ele é distal, o ponto móvel ele é proximal, tá? Entendido isso aí? Isso é bem tranquilo, isso é bem basal, tá, pessoal? Isso é bem basal, mas eu sinto que algumas pessoas ainda têm dificuldade um pouco com isso, principalmente com o nome de movimento, que aí isso aí não vai dar para dar aula de anatomia, isso vai ser meio difícil, tá? Então, recapitulando, cadeia cinética aberta, o segmento proximal, o eixo vai estar fixo, e o segmento distal vai estar móvel. Por exemplo, no movimento de leg press lá na academia, né? Paciente lá sentado numa cadeira, apoia as pernas no aparelho, né? Numa plataforma lá e empurra, né? Esse movimento, ele é um movimento em cadeia cinética fechada, concorda? Então, o segmento distal está em movimento e o segmento proximal tá parado, certo? Como se fosse um agachamento, certo? E o contrário, se o segmento distal se move nesse mesmo aparelho, se o segmento distal se move, se o aparelho vai se mover, vai ser um movimento em cadeia cinética aberta. Vocês conseguem visualizar? Tem aparelhos de musculação que o que move é a plataforma. E tem outros aparelhos que o que move é o carrinho, como se você estivesse empurrando, né? Então, se o carrinho se move, se o eixo está se movendo, isso vai ser uma cadeia cinética fechada. Se é o contrário, vai ser a cadeia cinética aberta. Então, segmento proximal se movendo, cadeia cinética aberta, segmento distal se movendo, segmento distal se movendo, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada quando o eixo se move. Beleza? Pessoal, continuando em relação aos movimentos, então a gente falou de tipo de contração, né? A gente falou das cadeias cinéticas,
ou seja, a gente falou de cada tipo de contração muscular, né? Então, o que movimenta no nosso corpo, a mola propulsora são os músculos, né? A ação mecânica ela é produzida pelos músculos, né? Então, a gente viu os tipos de contração, a gente viu as formas como a gente pode fazer esse movimento, né? As contrações, né? Então, as cadeias cinéticas, aberta e fechada. E agora a gente vai ver os tipos de movimento. Então, a gente vai começar primeiro pelos movimentos osteocinemáticos, né? Que são os movimentos produzidos pelos ossos no espaço, né? Então, são os movimentos de flexão, de extensão, de rotação interna e externa, de adução e abdução, de pronação e supinação, inversão e reversão, plantiflexão, dorsiflexão. Então, são todos os movimentos osteocinemáticos, ou seja, osteo de osso, cinemático de cinética, de movimento. Então, são movimentos ósseos. É o movimento que o osso executa no espaço, né? Então, quando a gente faz uma contração do deltoide anterior, a gente faz uma flexão do ombro, que é o movimento que o esqueletinho está fazendo aí. Então, o esqueleto está fazendo uma flexão da articulação do ombro em cadeia cinética aberta, certo? Então, a gente está juntando lá tudo. Então, uma contração concêntrica. Então, isso aqui é uma contração concêntrica, né? Quando ele eleva o braço, ele está fazendo uma contração concêntrica do deltoide anterior, por exemplo, do deltoide, né? O bíceps auxilia aí também, mas do deltoide anterior, uma contração concêntrica do deltoide anterior, num movimento de flexão do ombro, né? E aí lá mais à frente a gente vai ver como é que isso funciona para que esse movimento seja limpo e harmônico, o que dentro da articulação acontece para que esses movimentos eles ocorram, né? Para que a gente não tenha um bloqueio articular, né? Então, são os movimentos artrocinemáticos, tá? Então, os movimentos osteocinemáticos são os movimentos do osso no espaço, né? Então, vão ser as rotações interna e externa, flexão e extensão do ombro, da perna, seja lá o que for, adução e abdução, as inclinações e as flexões laterais, né? Seja do tronco. Então, movimento osteocinemático são os movimentos que ocorrem do osso no espaço, tá? Então, são esses movimentos mais macro. Para que esses movimentos ocorram, movimentos lá intra-articulares vão acontecer, que são os movimentos artrocinemáticos, né? Que é onde a gente vai entrar agora, que é a base para a gente poder falar um pouquinho sobre terapia manual, se o meu computador me ajudar. Então, os movimentos artrocinemáticos são os movimentos que ocorrem no interior das articulações, facilitando os movimentos osteocinemáticos, né? E facilitando os movimentos osteocinemáticos, que são os movimentos visíveis, né? Então, dentre os movimentos artrocinemáticos, a gente vai ter esses 3 movimentos aí, dentre outros, de compressão, tração, mas esses são os 3 movimentos principais aí, para que ocorra o movimento osteocinemático, né? Que seria o movimento do osso no espaço, ou seja, uma flexão, uma abdução, né? Uma rotação interna ou externa. Então, toda vez que a gente faz um movimento osteocinemático, dentro da articulação, há um deslizamento ou escorregamento, um rolamento e uma rotação, tá? Esses movimentos, eles ocorrem harmonicamente, conjuntamente, para que o movimento seja osteocinemático, seja fluido e harmônico, tá? Então, todo movimento que a gente faz, vai acontecer isso dentro da articulação, né? Aqui nessa figurinha, a gente tem, isso aqui é uma articulação do joelho, a gente tem esse exemplo aqui de, por exemplo, uma flexão do joelho em cadeia cinética fechada. Consegue imaginar aqui? O ponto fixo, tá? É a tíbia. E aqui o fêmur, ele está indo nessa direção. Ou seja, uma flexão de joelho em cadeia cinética fechada, né? Aqui a tíbia está fixa e a gente vai fazer uma flexão do joelho, né? Então, quando a gente faz uma flexão do joelho, quando o fêmur flexiona em cadeia cinética fechada,
há um rolamento anterior do fêmur. O fêmur ele rola anteriormente e desliza anteriormente, tá? Então, desculpe, há um rolamento posterior, há um rolamento posterior e um deslizamento anterior do fêmur em relação à tíbia, tá? Então, toda vez que a gente faz um agachamento, o fêmur ele vai fazer um deslizamento anterior, um escorregamento anterior, tá? Então, se isso não houvesse, se ele não deslizasse anteriormente, a gente teria um bloqueio articular, não teria um movimento. E é isso que normalmente acontece, uma desarmonia articular. Tá? A gente vai entender melhor quando a gente falar um pouco de regra do côncavo e convexo. Tá? Então, a gente vai ter um rolamento, deslizamento, o movimento de tração, quando há uma decoaptação, um afastamento das superfícies ósseas, e uma compressão quando há uma aproximação das superfícies ósseas, né? Da superfície articular. Como é que isso funciona dentro da articulação? Então, existe uma regrazinha que chama-se regra do côncavo e convexo, que foi prescrita por Kaltenborn há algum tempo atrás, que ela descreve que o movimento de duas superfícies articulares, a artrocinemática, sendo uma superfície côncavo e outra convexa, ela vai ocorrer em todos os movimentos artrocinemáticos, vai ocorrer essa regra vai acontecer, né? Então, a artrocinemática, o movimento de deslizamento, de rolamento, né? De giro, vai acontecer. Então, essa regra ela foi descrita para que a gente melhor entendesse o funcionamento intra-articular, né? Então, toda vez que uma superfície côncava, como a gente estava vendo aqui anteriormente, toda vez que uma superfície côncava